Lembrando que aos sábados, está indo para o lugar ali. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Estou falando aqui em Timóteo, essas cartas que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo e Tito, que são líderes na igreja, eram líderes naquela ocasião, e que esta palavra de admoestação, de encorajamento para Timóteo e Tito, fortaleçam a nossa fé também, que possamos crescer, porque olha aqui a nossa igreja e a maioria que trabalha na igreja tem uma função, é um líder, está abençoando outras vidas. As crianças estão ali no cantinho, nós não podemos ainda abrir as salas. A gente não sabe se abre a sala, se vem para a igreja, se fica em casa, está um tumulto aí, mas nós estamos por aqui ainda, né? Em nome de Jesus, deixa Deus dirigir aí. Então, queridos, a palavra, tanto essa de Timóteo a Tito, de Paulo a Tito a Timóteo, é para encorajar, para que cresçam, fortaleçam na sua fé, levante os seus olhos, vivam firmados na palavra de Deus, naquilo que Ele deixou para nós. Infelizmente, nós sabemos que sempre existiu na história de Israel, da igreja, nós estamos falando aqui do ensinamento de 2000 anos, já falando dos falsos mestres, falsos profetas que desviam o povo da presença de Deus. E 2000 anos se passaram, continua a mesma coisa. Então, Paulo aconselha aqui que nós devemos estar firmes em Deus, na sua palavra, para enfrentarmos e vencermos tudo isso. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, fique de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler só até o versículo 5, depois eu vou continuar até o 16, que é o final do capítulo. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Pedro está ensinando também sobre Efésios, que também é para fortalecer a nossa fé em Cristo como servo de Deus, encorajar-nos a prosseguir olhando para Jesus. 1 Timóteo 4, de 1 a 5, que diz assim: o Espírito diz, esse recado, que tudo que nós vamos ouvir é o Espírito Santo falando. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Glória a Deus. Pai querido, obrigado por esse privilégio que temos, Senhor, como filhos, de ouvir, de aprender a Tua palavra, e pedimos, Senhor, que nos dê um coração submisso a Ti, obediente, quebrantado diante de Ti, para guardar a Tua palavra e obedecê-la, Senhor. Tu nos conheces, apesar da nossa salvação, do Teu sangue, da cruz, do Teu Espírito, nós ainda estamos nessa natureza má, Senhor, que nos empurra para o pecado, para a desobediência. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Lava-nos com Teu sangue esta noite, que o Teu Espírito fale claramente para cada um de nós. Esta lição que estarás relembrando, Senhor, para cada um de nós, para que possamos estar firmes como Teus filhos, Te louvando e abençoando a todos em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode sentar aí, querido. Graças a Deus, porque essa mensagem não é minha, não é Pedro, não é nenhum de vocês que se levantaram aqui para pregar, mas Paulo, falando a Timóteo aqui, e essa palavra abençoa a igreja esses 2000 anos, chega para nós, ele começa dizendo: o Espírito diz claramente, o Espírito Santo fala ao nosso coração esta noite, amém? O Espírito Santo fala claramente, porque é Ele que Jesus enviou para estar conosco, para nos ensinar, nos livrar de todo mal.
ele diz, o Espírito Santo, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitos deixam de seguir a Cristo, deixam de obedecer a palavra de Deus, porque são enganados. Incrível isso, né? Como é que uma pessoa entregou sua vida a Jesus, está seguindo a Cristo, tem a palavra de Deus, o Espírito Santo está orientando, mas começa a dar ouvidos a outro evangelho, como Paulo chama, outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho, com as boas novas que Jesus ensinou, os apóstolos registraram, por inspiração do Espírito Santo, deixaram tudo escrito para nós. Tanto os evangelhos como as cartas, aquilo que eles ouviram de Jesus, e na inspiração do Espírito Santo, eles deixaram para seguirmos. Muitos começam a ouvir outros ensinos, o versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Pessoas que estão na igreja, que exercem muitas vezes uma função, ao invés de continuar de joelhos, humildemente, se encher do Espírito Santo, viver a palavra de Deus, começam a ouvir muitas coisas desse mundo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e daqui a pouco estão ensinando e levando pessoas a abandonarem a sua fé em Jesus. Pessoas que têm a sua mente cauterizada, deixaram de ouvir o Espírito Santo, deixaram de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Estão vivendo daquilo que ouvem lá fora. E olha, hoje nós temos aí pela internet milhares de mensagens, não é? Tem estudo, tem tudo. Tenha prudência, cuidado, vá com calma, examine aí o material, veja o que você está ouvindo. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante que pode nos ajudar, mas tenha cuidado, não ouça tudo, não guarde tudo. Nesse caso aqui, diz que esses líderes estavam ensinando, proibindo o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Esse caso aqui é o que se chamou de ascetismo, um ensino que se dava de que você não pode ter prazer, o físico não pode ter prazer, porque os prazeres da carne nos afastam de Deus. Se você sente prazeres na sua vida, no seu corpo, na sua matéria, é porque você não está vivendo em comunhão com Deus. Então, dois exemplos que Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito, é que as pessoas eram proibidas de se alimentarem, não come isso não pode comer isso não pode comer aquilo não. Mas Paulo logo ensina o quê? Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O nosso alimento, as nossas compras, tudo que chega à nossa casa, na rua, onde você estiver, nós temos que orar. Não coma nada, não faça nada sem oração. Tudo é pela oração e santificado pela palavra, porque tudo que Deus criou é bom. Ele criou para o nosso sustento, para o nosso alimento. E o casamento, você não pode não pode ter o prazer do casamento. Muitos proibiam sobre o casamento, porque o casamento também, esse prazer do casamento que Deus criou, separava também da presença de Deus, era considerado como pecado, qualquer prazer que se tinha na carne. Tudo isso é errado, como nós vimos aqui, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Tudo isso é contra a palavra de Deus. Então, o que for contra a palavra de Deus, olha, isso aqui eu não quero para mim não. Tanto aqui nesse púlpito, nós estivemos pregando aqui, que você ouviu e disse, espera aí, pastor Cordeiro falou isso, não, espera aí, deixa eu conferir aqui. Não, Pedro, alguém que falar aqui alguma coisa, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, estão aí para enganar. Eu estou falando claramente aqui, graças a Deus nós não temos isso aqui, mas já há 2000 anos atrás, Israel morreu no deserto por não obedecer à palavra de Deus, não meditar, não conhecer, não querer ouvir a palavra de Deus. Muito bem, esse é só um exemplo aqui, mas eu anotei alguns outros ensinamentos da palavra de Deus, e eu quero trazer para você aqui, e alguns de hoje, que nós estamos vivendo. Por exemplo, heresias, os que criam heresias. Heresias na igreja são
ideologias, seitas, religiões, qualquer coisa que não é o evangelho, que não está na palavra de Deus. Você sabe que está assim, de ensinamentos assim, que afastam as pessoas de Jesus daquilo que ele ensinou, das boas novas tão fáceis, que alimentam a nossa alma, a nossa mente, que satisfazem, que nos dá paz e nos dão a certeza da salvação. Então existem a Bíblia diz, aqueles que criam heresias, que Paulo chamou, esse é outro evangelho, isso aí eu não ouvi isso de Jesus não. Uma outra classe aqui são pessoas ambiciosas. Tudo que eles fazem na igreja é visando lucro, dinheiro, ficar rico. Isso aí é fácil, né? Infelizmente, no Brasil e no mundo, a pessoa começa trabalhando numa igreja como nós, assim, pequena, e vai crescendo e crescendo. Daqui a pouco a pessoa é dominada pelo dinheiro, pelo luxo, pelos prazeres. E aí já não está falando mais de Jesus nem do Evangelho. A única coisa que ele quer é uma pessoa, um coração ambicioso. Ele quer luxo e, infelizmente, nós temos visto aí quantos escândalos, quantas igrejas estão sendo aí, recebendo o juízo de Deus sobre elas. Existem também, irmãos, os profetas apóstolos falsos. Existe o profeta que prega, que ensina a palavra de Deus. Pedro está falando aí sobre os dons ministeriais, apóstolos, mas tudo que você ouvir que aumenta a palavra de Deus ou diminui, isso é falso profeta, falso mestre. A palavra de Deus que nós não podemos aumentar a palavra de Deus nem diminuir. A palavra de Deus está aqui, inspirada. Não tem que aumentar nem acrescentar nada. João fala e enfatiza isso aí, fique atento quando você estiver ouvindo mensagens, porque tem pessoas que estão inventando assim 1 milhão de coisas, só a misericórdia de Deus. Você que acompanha a internet aí, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Pessoas que querem aparecer, né? Apóstolo tal, profeta tal, e deturpam, aumentam ou diminuem a palavra de Deus. E a punição é, ai daqueles que aumentam ou diminuem a palavra de Deus, aquilo que Deus nos falou. Infelizmente, existem também líderes abusados, pessoas abusadas na igreja, pessoas sensuais, que não têm amor pelo irmão, pela irmã, que não têm comunhão, esse prazer de estar juntos. Antes são homens sensuais que querem perverter as pessoas na igreja. Tudo isso a palavra de Deus ensina para nós vigiarmos, termos cuidado, porque quantos perderam a sua fé, quantos se desviaram por causa de pessoas assim, que querem abusar, que vivem uma vida sensual, que não tem nada a ver com o evangelho. O cristão, o homem, o líder, a mulher cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que ama de verdade, ama de coração, que abençoa a vida das pessoas, mas uma pessoa sensual está na carne e não pode agradar a Deus e muito menos agradar os seus irmãos, e o que vai fazer é afastar pessoas da fé em Jesus Cristo. Existem pessoas que vivem dividindo a igreja, com fofoca, com confusão, fala de um, fala de outro, dividindo a igreja, fazendo grupos na igreja. Infelizmente, sempre existiu, isso está na Bíblia, aqui no Novo Testamento, e nós temos que ter cuidado, ficar atentos, porque o que nós temos que fazer, Efésios ensina, Pedro está pregando, é promover a unidade da igreja. Tem alguma situação que surgiu comigo, com você, vamos conversar, vamos sentar, vamos esclarecer. Nós somos irmãos em Cristo, não vamos deixar que o nosso coração amargurado, triste, divida a igreja, provoque, machuque e afaste pessoas do reino de Deus. Existe também os líderes que são bajuladores, que vivem para receber elogio. A pessoa que vive bajulando muito, sabe, aquela coisa, você é isso, você é aquilo, puxa, ela está querendo retorno, quer receber elogio, aplausos e mais coisas ainda. Irmão, nós estamos falando da igreja. Os evangelhos, as cartas falam isso, eu estou falando da igreja ainda. Depois eu vou aproximar mais aqui um pouquinho. Então, que o Senhor nos ajude, que sejamos íntegros, fiéis a Deus, e possamos amar uns aos outros de coração, como Jesus nos amou. Eu anotei aqui também o especulador. É aquele camarada assim, o fatalista, né? Ele vive das notícias, de novidades. Meu Deus, o camarada está quase morrendo, né?
E isso ele rouba a fé do coração das pessoas, né? O mundo vai acabar amanhã. O presidente dos Estados Unidos amanhã, quem decidir, Jesus, o coração está quase pulando assim, aí ele vive assim, desesperado, e afasta a fé das pessoas, isso. Calma, meu irmão. Com muito cuidado aí, fala para o seu irmão assim, calma, meu irmão, calma, calma. Deixa Jesus resolver, amém? É assim, calma. Hoje, no século XXI, nesse mundo moderno que vivemos, você sabe que criou-se também aqui umas imagens de Jesus, tem muitas, eu vou falar só 3. Primeiro é o Jesus terapêutico, o Jesus da terapia, sabe aquele Jesus da terapia? É assim, aquele camarada sutil, sabe, não prega o evangelho, a palavra de Deus, o que Jesus nos ensinou, não é aquele camarada assim, sabe, olha, calma, vai melhorar, tudo vai melhorar. Ele está mais preocupado em levantar a nossa autoestima do que em implantar fé no coração da gente. O que nos salva é a nossa fé em Jesus, é a nossa fé. Então é aquele líder assim, cheio de terapias, olha, pensa positivo, não duvida não, pensa positivo, né? Pensa positivo, a gente vive pela fé, o justo viverá pela fé. Tá bom, glória a Deus, está ruim, Senhor, me ajuda, está doendo, não diz que não dói não, porque dói. Essa coisa de pare de sofrer, isso também é engano, é mentira. Não, viva bem. O camarada, ele é capaz de fazer tudo. Agora, não fala de Jesus, não fala do pecado. Pecado não. Deus é bonzinho, Deus é uma terapia. Isso não vem de Deus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem o Jesus treinador. Jesus treinador é aquele camarada que está sempre dizendo, olha, você fica firme aí, porque Deus é bom, você vai ganhar casa, você vai ganhar carro, você vai ganhar, tudo vai ser bom para você, tua família vai ser a melhor família. O camarada, ele quer nos treinar para ser assim, uma criatura do outro mundo. Não é assim, não é, irmãos? Nós sabemos que é com dificuldade, é com luta, é pela fé que nós trabalhamos e nos esforçamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esse treinador aqui, ele disse que a sua profissão será a melhor possível, você vai ser um camarada de sucesso. Em resumo, a vida dele é assim, tudo posso, só isso, não termina o versículo não, sabe? Tudo posso, não, tudo posso, comigo é assim, o meu Jesus é assim. Tudo posso, o que, irmãos? Naquele que não sou eu, não é a minha força, não é a minha profissão, meu dinheiro, minha família é melhor do que todo mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque hoje está tudo bem, mas amanhã, quando a tempestade bater e rebentar com tudo lá na minha casa, como é que vai ser? Se eu não estiver firme em Jesus na rocha, não é? Jesus disse que a nossa fé tem que ser firmada na rocha, porque quando bate a tempestade, o que acontece? Está firme. Mas se a nossa fé está na areia, nessas promessas de homens, não é? O que acontece? Vem a tempestade e a casa é destruída. O outro exemplo que eu quero dizer também para termos cuidado é o Jesus político. Jesus político, sabe como é, né? O camarada que resolve tudo, ele se envolve na política, ele é amigo das crianças, ele beija os velhos, os pobres, os ricos. O camarada, né, ama todo mundo, ele quer resolver os problemas do Brasil, da humanidade, do meio ambiente. O camarada é um... Não tem Jesus, tem os recursos dele, a sabedoria dele, a força dele, tem o jeitinho, sabe? O jeitinho brasileiro. Infelizmente os políticos são assim, e a imagem do nosso país é que é triste, né? Graças a Deus, está chegando as eleições aí, a nossa orientação que a Nova Vida dá é, ore, conhece alguém, uma pessoa, um homem ou mulher que você conhece, a pessoa, tá? A pessoa íntegra, ore, apresente a Deus, dê o seu voto lá, essa é a nossa orientação que fazemos, não tem aqui nenhum candidato, se você conhece alguém para indicar para um irmão, olha, essa pessoa aqui eu conheço, tá? Nós não sabemos, né?
Porque uma coisa é você escolher a pessoa e depois que entra lá no sistema, nós já sabemos, nós somos formados nisso, né? O que vai acontecer depois. Mas é incrível, é incrível. Então, muitos se apresentam a Jesus como político, aquele camarada que resolve tudo, que dá um jeitinho, mas salvação, sangue de Jesus, a cruz, o perdão, não tem nada disso. Olha, quando falo em política, eu lembro de uma história, eu vou falar para vocês aqui, não vou dizer nome não, veja se não é assim mesmo. Uma das nossas igrejas aí, nós não apresentamos político nem ninguém, então tinha lá um candidato, ele foi uma vez, duas, não conhecia todo mundo, um camarada legal, mas como ele não se apresentava, não falava, a mente do camarada não é brincadeira não. Na hora do ofertório, ele aproveitava na hora do ofertório, é uma igreja grande, a nossa, e aí na hora do ofertório não é como a nossa aqui, são menos pessoas, aquela fila no meio da igreja assim, aquela 100, 200 pessoas na fila, todo mundo para entregar o seu dízimo, nosso hábito, né? Aí esse irmão esperava a fila crescer bastante. Quando a fila estava lá embaixo, aí ele ia com o envelopezinho dele na mão, né? Assim, envelopezinho dele na mão, ficava lá o último da fila. Aí ele vinha na fila assim, aí ele olhava assim, aí a fila está andando, ele já ganhou um monte de voto ali. Desse jeito. Ah, Jesus. Depois nós ficamos sabendo de várias histórias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas, irmãos, tanto na Bíblia como esses exemplos são de hoje. Nós estamos vendo hoje, 2020, é isso. E o nosso coração é enganoso. Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, são espíritos enganadores, são demônios, são homens hipócritas, mentirosos, têm a mente cauterizada, não tem nada de Jesus, querem enganar e desfrutar de você, e vão roubar a sua fé. E ele termina então dizendo a Timóteo, e que essa palavra, esse ensino do Espírito Santo fique para mim e para você, para fortalecermos a nossa fé. Vamos ler do 6 ao 11. 1 Timóteo 4, abra aí, do 6 a 11, agora vem os ensinamentos. Timóteo 4, 6 a 11. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Veja, querido, as afirmações aqui de Paulo a Timóteo, esse líder, que chegam para nós pelo Espírito Santo, devemos agir da mesma maneira, falar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Esqueça as histórias que estão rolando por aí. Esses dias mesmo, cada história, né? Que a gente não gosta nem de repetir, fala uma vez para alertar, mas fale e ensine o Evangelho, a boa doutrina, a verdade, aprenda, viva. Para nós falarmos o Evangelho de Jesus, quem é Jesus, o que ele ensinou, nós temos que saber aprender. Do 7, ele diz, rejeite as fábulas, vivam a vida piedosa, fortaleça a sua fé e que nos dá esperança e vida eterna. Vivam a vida piedosa. Como cristãos, queridos, é uma luta. Ninguém gosta de orar. Ninguém gosta de meditar na palavra de Deus. É difícil, porque, afinal de contas, pastor, a gente tem responsabilidade, tem família, tem profissão, tem filhos, tem marido, tem casa para arrumar, tem conta, tem dívida, tanta coisa que a gente fica exausto. Queridos, o problema é que se nós vivemos com o coração vazio, a mente vazia, os demônios, os espíritos enganadores, esses homens mentirosos e hipócritas estão aí.
prontos para roubar a nossa fé. Então, Paulo dá até um exemplo aqui, faça exercício. Não, o exercício é bom, né? Eu mesmo precisei, porque eu estou assim meio avolumado, né? Com isolamento social, eu preciso dar umas corridinhas, né? Mas está complicado, mas eu vou chegar lá. O exercício físico é bom, é proveitoso. Ainda chega alguém lá com uma peixada lá em casa, lá vocês sabem, né? Só Jesus na causa. Aí, pois é, o exercício físico é bom, claro, a gente tem que cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, para a gente ter saúde, servir a Deus, cuidar da família. É bom, mas muito melhor, muito mais necessário é uma vida piedosa. Vida de joelhos, várias vezes ao dia dobre o seu joelho. A carne não quer, você não quer, eu não quero, mas dobra os joelhos. Vá lá para um cantinho lá, na empresa, em casa, em qualquer lugar, dobra os joelhos, se humilhe. Sabe por quê, irmãos? O nosso velho homem, ele quer festa, né? Ele quer os prazeres da vida, entretenimentos. Então Paulo está dizendo, meu filho, dizendo para nós, vida piedosa, de joelhos, vida com Deus, meditando, enche o seu coração da palavra de Deus. Se vivermos assim, nós vamos manter uma vida firme na fé em Jesus, ninguém vai roubar a nossa fé em Jesus, amém? E nós vamos ser bênçãos para outros. É assim que nós temos que passar esse mundo, nos alimentando, nos enchendo da palavra de Deus, vivendo firmes na palavra de Deus e abençoando outros. Do 12 ao 16 ele continua, como é que nós vencemos os falsos mestres e profetas? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Diga aí, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo, seja um exemplo. Um exemplo de quê? Da palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, nossos relacionamentos, começa dentro de casa, na empresa, com os vizinhos, com os amigos, na igreja. Um exemplo que todos possam ver e ser abençoados simplesmente no convívio com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui. Eu tenho esse prazer de estar com vocês aqui, todos vocês. Eu sinto feliz quando eu encontro com vocês, quando estamos juntos aqui. Amém? Glória a Deus. Leia a Bíblia, encoraje, ensine. Gente, o que nos mantém firme é a palavra de Deus, não tem jeito. Leia, enche sua mente e o seu coração da palavra de Deus. Vive encorajando, exortar, quer dizer, encorajar. Exortar não é bater, quebrar o irmão, não. Encoraje, não, porque todos nós temos problemas. Hoje eu estou bem aqui, amanhã eu estou caído, você vem e me ajuda. Bora, pastor, vamos lá, pastor. E um levantando o outro, ajudando o outro. Cada um faz a sua parte. E será assim, irmãos, porque Paulo diz também, exerça o dom espiritual. Ele está dizendo, Timóteo, quando você foi ordenado ao ministério, houve a imposição de mão do presbitério, e você recebeu um dom ministerial, um dom espiritual, como cada um de nós, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, nos salvou, ele nos capacita com dons espirituais para servirmos a Deus, servirmos uns aos outros. A igreja é assim, meu irmão, a igreja é um milagre, a igreja é um sobrenatural, não é o que eu penso, o que eu quero, o meu currículo, o que eu aprendi, a minha profissão, minhas posses, meus sonhos, é aquilo que Deus determinou para nós. Ele nos lavou com o seu sangue, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos capacita, não adianta querer aumentar nem diminuir nada, é isso aí, que já é suficiente demais para nós. Então, Paulo está dizendo, o Espírito Santo está falando, Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, viva cheio do Espírito Santo, saiba qual é o dom espiritual que eu te dei.
aquilo que eu coloquei em você, uma capacidade que eu te dei para você servir. Faça a sua parte, porque você estará edificando toda a igreja, cada um fazendo o seu trabalho. Viva assim, porque todos verão o seu progresso e a sua fé. Não é bom as pessoas olharem para nós, poxa, aquele irmão, aquela irmã, aquele casal, aquela família, são uma bênção. Não é só estar com aquele irmão, conversar com aquela irmã, eu sou abençoado, ele me ajuda, ele me... Não é bom assim, viver assim? Lá no mundo não é assim, a gente sabe como é lá fora. O egoísmo, a vaidade, a ambição, cada um quer levar vantagem, não é isso? Ele diz, termina dizendo, persevere na fé, guarde a sua fé, esse é o presente mais precioso que você recebeu de Deus, poder confiar em Jesus. Viva assim, porque você vai permanecer firme com Jesus Cristo e você vai poder salvar muitos. Quando você estiver conversando com alguém, com seus amigos, no meio da conversa não tem como, você vai falar de Jesus, falar do Evangelho, vai orar pela pessoa se ele precisar. Você estará vivendo firme com Jesus no Evangelho, no seu reino, vai vencer esse mundo e você vai salvar a muitos, vai ganhar muitos, levar muitos para o reino de Deus. Amém, queridos? Essa é a nossa mensagem de hoje e que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos ajude a viver assim. É fácil? Pergunta ao seu irmão se é fácil. Pergunta aí, hein, Vaneide? Mas diga assim, o Espírito Santo vai me ajudar. Diga aí, o Espírito Santo vai me ajudar. E eu vou viver assim, como filho de Deus, para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Louvado seja o teu nome. O Espírito Santo falou ao nosso coração, através da sua palavra, mais uma vez, para nos enchermos mais e mais da sua presença e vencermos as mentiras, os enganos desse mundo. Pai querido, obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade. Sabemos que isto é o melhor para nós. Dá-nos um coração quebrantado, Senhor, diante de ti, reconhecendo o teu amor, a tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque a cada culto, quando nos reunirmos aqui, nosso único propósito é te adorar, é ouvir a tua voz e te obedecer, sabendo que isso é possível, Senhor, porque o teu Espírito está conosco e é o seu desejo nos ajudar a fortalecer a fé. Se alguém entrou aqui esta noite, Senhor, assim fraco na sua fé, desanimado, pedimos, querido Espírito Santo, tu estás aqui, toca em cada vida, renova, vivifica, Senhor, aumenta a nossa fé, que o poder do teu Espírito esteja sobre nós, Senhor. Estamos aqui para pregar o Evangelho, falar da tua palavra. Todos que entrarem aqui, Senhor, possam ouvir a tua palavra, Senhor, e serem salvos, curados, libertos. Entregamos em tuas mãos a tua igreja aqui em Olinda, em Recife, no Nordeste, no Brasil. Ajuda-nos, Senhor, a ser como uma luz brilhando nessa nação. Ajuda-nos a ser como o sal que dá sabor às pessoas. Senhor, que cada um aqui reconheça o seu lugar, que não estejamos olhando para a vida um do outro, e se fizermos que seja para abençoar, mas que cada um reconheça a sua posição no corpo de Cristo, que cada um reconheça o seu dom espiritual, ministerial, que possamos usá-lo, colocar em prática, para a edificação da igreja, para a salvação de vidas, para a glória do teu nome, Senhor. Estejamos aqui para promover a unidade do Espírito, que possamos crescer junto, ajudar uns aos outros, dar-nos os recursos que precisamos, Senhor. Tu sabes que somos uma igreja pequena, limitada, mas o Senhor está conosco. E que a tua vontade seja feita na nossa vida nesse lugar. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar e para abençoar vidas. Não nos deixe chegar aqui nesse lugar, entrar aqui nesta casa apenas para passar o tempo. Queremos entrar aqui por saber que tu estás aqui, querido Espírito Santo. Tu estás conosco, pronto para nos perdoar, restaurar, nos ajudar, erguer aquele que está fraco, salvar o perdido, levantar o caído. Fala ao nosso coração, Senhor, renova a nossa fé em ti,
Que os nossos ouvidos sejam fechados para esse mundo, para as mentiras, o engano do diabo. E que os nossos ouvidos se abram para Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz. E sermos bênçãos uns para os outros. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Fique de pé aí. Nós vamos cantar essa música e resume nossa mensagem. Quebrantado. Vamos lá. Eu olho para a